Você já parou para pensar sobre o poder que a oração tem na nossa vida? Você é aquela pessoa que tem o hábito de orar constantemente ou você só ora quando você está precisando, mesmo de uma resposta de Deus? Meu nome é Deus Andrade, se você gosta desse tema, fica por aqui porque hoje vamos falar sobre oração. O poder que a oração tem em nossas vidas. Como Deus age através da oração. Essa semana eu estive pensando, né? Muito sobre esse tema, porque eu estava muito atarefada mesmo, muito atarefada, e eu sempre fui uma pessoa de muita oração. E aí, quando chegava de noite, eu estava sem tempo, eu estava cansada, eu acabava deitando ali, dizia daqui a pouco eu vou orar, e depois eu não orava. Até que chegou ontem, e ontem eu falei, eu estou muito cansada, mas eu preciso orar. Eu me sinto forte quando eu oro, eu me sinto mais disposta, eu sinto realmente que Deus está ali comigo. E é realmente isso que acontece, né? Me sinto mais calma. Deus já fez grandes transformações na minha vida através da oração. E eu não posso perder esse contato com Deus, né? Porque quando a gente deixa de orar, de falar com Deus, a gente perde esse contato. Porque a nossa comunicação com Deus é através da oração, né? E se a gente deixa de fazer, a gente também deixa de ter esse contato com Ele. E isso estava acontecendo comigo. Então eu parei para refletir ontem, eu falei, e aí eu fiz uma oração simples. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo orar. Eu estou me sentindo cansada. Até quando eu acordava à noite, porque eu tenho o hábito de acordar para orar, eu mal conseguia ir ao banheiro, voltava, tomava água e ia dormir. Então ficava ali às vezes cansada, mas sem conseguir realmente orar. E aí eu abri uma oração de um pastor e tinha muitas pessoas lá pedindo para orar, né? E ali Deus me deu logo entendimento, assim, como que a gente está pedindo uma coisa que é a gente que tem que fazer, né? E quando o pastor ele coloca a oração lá, ele já está orando por todo mundo. Então, como que a gente tem que fazer essa oração? A gente coloca a oração do pastor, né? Que muitas pessoas oram assim, e a gente tem que orar junto. A gente tem que estar ali nessa conexão. Essa oração é uma forma de potencializar. Mas eu percebi que eu estava como muitas pessoas. Eu só estava querendo receber a oração. Eu estava com preguiça, eu estava cansada. Eu coloquei muitas tarefas para fazer e eu estava me distanciando de Deus. E aí, por outro lado, quando chegava de manhã, eu nem conseguia orar, nem dormir direito, acordava cansada, desanimada. E essa manhã, o meu filho falou: Mamãe, você está cansada? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu não estava cansada, não, eu estava desanimada. Porque a oração, gente, ela é como um escudo na nossa vida. A oração tem poder de transformar, de curar, de proteger, de libertar, de afastar as coisas ruins da gente. É como se a gente tivesse com aquela proteção divina realmente em cima. É assim que eu me sinto. E é assim que Deus me mostra que é. E eu não estava com aquela proteção. Eu estava totalmente desanimada. E depois de ouvir Deus falando comigo, mesmo eu estando distante, não me conectando com Ele, e meu filho também pela manhã falando isso comigo, eu percebi que eu estava desanimada. E nisso eu pensei, eu preciso me conectar novamente com Deus. Eu sei como voltar, eu sei o caminho. E parei para orar, mesmo na correria, eu parei. Gente, Jesus orava 6, 5 horas por dia. E a gente acha que às vezes dar 5 minutinhos para Deus é muito. E se Deus não responder logo o que a gente quer, então a gente desiste dele. É porque nossa oração não serviu. E não é assim. Eu encaro a oração é como realmente a gente tem que orar todos os dias, né? Conversar com Deus, porque tentar entender o que Ele quer para nossa vida, tentar ouvir Ele, e cada vez que a gente ora, a gente vai tendo mais entendimento. Porque muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu já orei por coisas que Deus não queria para mim. E aí eu orava e Deus não me respondia, eu ficava chateada e eu me distanciava. E não é esse relacionamento que Deus não quer para nossas vidas. Senhor, que seja feita a sua vontade, ou que a sua vontade esteja alinhada com a minha vontade. Então, eu quero falar para vocês sobre esse poder. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está no momento que você tem que tomar uma decisão na sua vida, se você está naquele momento que os caminhos estão trancados e você não sabe o que fazer, se você está perdida, se você está desanimada, se você está depressiva, se você está fraca, ore mesmo assim.
Busque ao Senhor porque Ele vai te responder. Se aproxima de Deus, cria esse relacionamento e esse hábito de orar todos os dias. Muitas vezes eu não consigo tirar uma palavra e orar, mas esse relacionamento sincero que a gente precisa ter com Deus tem que ser diário, né? E muitas vezes por dia, porque eu sou uma pessoa que eu faço jejum e oração quase toda semana. Eu estou jejuando, eu estou orando. Por quê? Porque eu preciso dessa proteção espiritual e todos nós precisamos. Gente, o mundo não é só carnal, o mundo é espírito. E é carne também. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque muitas pessoas entram lá nos vídeos dos pastores e o pastor já está orando e fala assim: ore por mim, ore pela minha família. Às vezes, Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você escute a palavra. Deus quer que você tenha entendimento. Claro que Ele quer, mas Ele quer muito ouvir a tua oração. Ele quer ouvir teu coração aquebrantado. Ele quer ouvir tuas lágrimas. Muitas vezes eu já tive momentos tão difíceis da minha vida que até pensar em falar da vontade de chorar, que eu não conseguia nem orar. Eu ficava deitada no chão falando: Senhor, eu estou aqui. E Deus me ouvia. E Deus me escutava, porque meu coração era tão sincero, Deus sabia tanta luta que eu estava passando, que ninguém nem dizia. E eu falava: Senhor, me ajuda, porque eu estava fraca. Eu não conseguia orar. E Deus me levantava, e Deus me dava ânimo depois. Depois da oração, Deus me dava ânimo. Então eu quero que vocês que estão precisando de oração, que vocês que estão passando por lutas na vida, porque todas nós passamos, não adianta, gente, a pessoa mais linda do mundo, a mais feia, a pessoa mais rica, a mais pobre, todos somos seres humanos e a gente precisa desse contato com Deus. A gente precisa desse amor dele, porque a gente coloca muito a oração como se Deus fosse o nosso capacho. Ó, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim. Você precisa ter um relacionamento sincero. É através da oração que a gente vai se conectar com esse ser divino. E ali é Ele que julga se é certo, se é errado a nossa oração, se Ele vai atender ou se não. Ele vai ouvir teu coração. Então eu queria deixar essa palavra hoje para vocês, porque ontem quando eu ouvi aquela oração do pastor e tanta gente precisando de oração e pedindo a Deus e sem saber o caminho, a única coisa que Deus quer é te ouvir. A única coisa que Deus quer é que você tire um tempo para se relacionar com Ele e que você seja constante na sua oração. Não faça como eu, que quando tenho muitas coisas para fazer, acabo me distanciando de Deus. Aí quando eu sinto que estou fraquejando, eu corro aos pés dele de novo, como essa noite que eu não conseguia orar. Como eu me sentia fraca, eu me sentia desanimada. E logo depois que eu fiz a minha oração, que eu falei com ele, que eu fui sincera, Deus me ouviu e aí eu tive força até para vir aqui gravar esse vídeo. Então eu sei que muitas vezes o seu filho está doente, o seu marido está te traindo, a sua vida financeira está bagunçada, você está querendo abrir um negócio e você não consegue porque está tudo amarrado, você está esperando um emprego também que não sai. Você está num beco literalmente sem saída, e eu já estive em muitos becos sem saída. Eu quero dizer para você: se aproxima de Deus através da tua oração. Busca ao Senhor porque Ele vai te responder. Seja constante na tua oração. Tire um momento durante o dia para orar. Porque o mundo espiritual está aí. E ele é muito difícil. O inimigo está o tempo todo ao nosso derredor trabalhando para nos destruir, para nos abater, para nos desanimar. E a gente, muitas vezes, por ser cético, porque não acredito muito nisso, e tá sofrendo, né? Que a pessoa fala: eu não acredito muito nisso, e tá morrendo, e tá ali sofrendo, tá ali sendo esmagada pelo inimigo, mas não se aproxima de Deus. Gente, se aproxime do Senhor, Ele tá aí perto de você, Ele tá... Nossa, é só você parar um pouquinho como eu parei para ver que eu estava errando, porque tem isso também, né? A gente tem que entender onde a gente está errando. Eu fico tentando entender como a gente consegue viver sem essa aproximação com Deus, sem orar, sem buscar. Eu lembro quando eu era muito jovem, muito mesmo, ainda menina, a minha mãe me falava assim: quando você sonhar ruim, busca, reza o Pai Nosso, né? Ela falava nessas palavras que Jesus te responde. Né? Chama Jesus quando você tiver sonho ruim, porque eu sempre tive muito sonho ruim. E aí eu lembro que durante muito tempo Jesus para mim era meu espelho. Eu chegava no espelho ali, eu chorava, eu falava com ele: Jesus, dorme aqui comigo, eu tô com medo. E não é que ele dormia, não é que ele me acalmava. Então a oração também, gente, é a calmaria. É a calmaria para os nossos filhos que estão rebeldes, é a calmaria para o nosso lar. Uma mulher de oração, quando eu falo que a mulher é sábia, né? A mulher é sábia, edifica seu lar. Eu já entro na minha casa, eu já entro com oração. Né? Eu já entro no meu trabalho, eu já entro com oração. Eu entro no meu carro, eu entro orando. E
Quando eu me perco, quando eu não estou fazendo isso, que as coisas começam a dar nó, eu começo a sentir, graças a Deus, que Deus me alerta, que Deus usa pessoas para me alertar. Olha, você precisa voltar, você precisa orar, você precisa buscar mais. Teve uma vez, gente, há um tempo atrás eu estava morando em Salvador e eu tinha uma loja de decoração. E aí entrou umas irmãs que ela queria uma decoração de festa e elas estavam conversando comigo e essa irmã olhou para mim e falou assim: quando você estiver desanimada, quando você estiver triste, ajoelhe e peça ao Senhor porque Ele vai te dar o renovo. Nunca mais eu esqueci dessa frase. Nunca mais. Aquilo entrou no meu coração como uma luz divina. E eu comecei a praticar isso e eu vi o quanto é poderoso. Toda vez que eu estou desanimada, angustiada, triste, abatida, porque eu fico nessa situação. Ninguém é o dia inteiro feliz e alegre. Nem com Jesus, nem com Jesus a gente tem uma vida contínua. A gente é ser humano. E toda vez que essa noite eu busquei o renovo do Senhor, o Senhor me renova. O Senhor me renova, eu preciso do Senhor. O Senhor me ajuda. É esse tipo de oração, esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Achei de extrema importância falar isso para vocês, porque eu encontro tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas fazendo coisas que se ela fizesse uma oração, Deus ia entrar nesse negócio e ajudar ela. Tanta gente passando por doença, por tristeza, por angústia, e que não busca o Senhor. Você pode buscar o Senhor dentro da sua casa, no seu lar, no seu ambiente que você se encontra. Eu busco o Senhor no meio do tumulto, da confusão, aonde eu estou, eu peço: Senhor, vem cá, me ajuda. Gente, é esse tipo de oração sincera que Deus está querendo. Às vezes tem gente que passa o dia todo na igreja, falando mal dos outros. O dia todo. Mas não faz uma oração, né? Eu, quando me coloco de joelho, e eu ensino muito isso aos meus filhos, a gente tem que orar por todos. A gente ora pela família, pelos animais, a gente ora pelos vizinhos. E é dessa força que Deus quer de nós. E se você não está encontrando essa força, busque no Senhor. Se você não está conseguindo sozinha, fale para Deus que você está fraca, que você não está conseguindo. Ou então busque uma igreja, bote realmente. Eu falo que o louvor ele trabalha muito na minha vida. Coloque o louvor, peça a Deus para te fortalecer, peça a Deus para te mostrar a direção, como Ele me mostrou essa noite, que Ele não queria que eu ouvisse só a oração do outro. Ele queria que eu também orasse, Ele queria que eu voltasse a orar. Que de noite, quando eu fosse dormir, não era um monte de vídeo que eu gosto de assistir, né? Vídeo sem sentido. Que Ele queria que eu ouvisse a palavra dele. Então, gente, eu achei... Foi muito difícil gravar esse vídeo hoje. Eu passei assim... Mas eu tinha certeza que Deus queria que eu gravasse. Porque eu sei que tem muita gente passando por lutas em hospitais. Tem muita gente que está passando por lutas em casa, dentro da família. Tem muita gente passando luta no emprego. Tem muita gente precisando do amor e do aconchego de Deus e não está conseguindo orar. E eu estou aqui hoje para te dizer, ora, busca mais, busca todos os dias e vai enchendo, né? Eu falo que vai enchendo, você vai orando, você está aqui e você vai ver que Deus vai te levantar. Deus vai te tirar dessa situação, como Ele já me tirou muitas vezes, tá? Era sobre isso que eu queria falar hoje. E meu nome é Deus Andrade. Se eu não te pedir ainda para você curtir esse vídeo, eu gostaria muito que você curtisse. Se eu não pedir para você compartilhar, por favor, compartilhe. Assista até o final. Deixa o seu comentário aqui se Deus falou com você de alguma forma que você tá precisando orar. Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler, tá? E mais pra frente vou gravar mais vídeos, assim como Deus tocar no meu coração e trazer aqui pro canal, porque eu sei que muitas pessoas, muitas vidas estão sendo edificadas através da minha palavra que Deus vem colocando no meu coração. Então até o próximo vídeo e não esqueça de orar.